Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa exploração aqui, à nossa jornada através do Old Dragon, segunda edição. RPG de fantasia medieval da Buró, old school total, que a gente está explorando aqui no canal, capítulo a capítulo, né, separando tudo que foi interessante e mais relevante para vocês terem uma ideia geral de como é que funciona o jogo, beleza? E quem está chegando agora, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva do Old Dragon, com todos os nossos vídeos para você acompanhar com calma e depois seguir junto com a gente toda semana um capítulo novo. Quem já está inscrito no canal e está acompanhando a série toda semana, sabe que a gente já passou por todas as classes de personagens, as especializações, mostrou mais ou menos como é que a gente vai montar um personagem aqui no Old Dragon. Mas tem um capítulo final, né? Aqueles últimos toques, aqueles últimos detalhes. Então hoje a gente vai explorar o capítulo justamente chamado personagem, né? Olha aqui o desenho bacana, Mago versus Beholder, quem vocês acham que ganha aí esse confronto. E, enfim, pra gente começar aqui o nosso papo, esse capítulo, ele vai tratar justamente daqueles últimos ajustes, assim, né? As habilidades secundárias, os toques finais, e tem algumas regras opcionais bem interessantes para ajudar você a construir algumas características do seu personagem, a personalidade dele e até o histórico. Então, sem mais delongas, é isso que a gente vai explorar a partir de agora. Então vamos lá, deixa eu mostrar primeiro um pouquinho aqui do livro, como é que ficou. Tá bem organizado, tá bem funcional, tá fácil de você encontrar as coisas que você precisa, né, assim, numa olhada rápida. E aqui, como eu falei, vão ter várias características que vão ajudar a dar aquele toque final no personagem. A gente vai começar ainda com algumas características que tendem mais pro lado da mecânica, e mais pro final do capítulo a gente vai ver as regras opcionais que vão dar aquele toque de mestre aí no seu personagem para que ele de fato ganhe vida, né? Então, o capítulo aqui, ele vai começar, na verdade, falando um pouquinho dos pontos de vida. Quantos são os pontos de vida que seu herói vai ter? Aqui também é algo que é bem simples e bem comum para quem já está acostumado com esse tipo de RPG, com os RPGs um pouco mais antigos, né? Como é que vai funcionar aqui? No primeiro nível, você vai ter uma quantidade de pontos de vida fixo, né, que vai ser o máximo possível, e daí em diante, você vai, a cada nível que você avança, você, se estiver jogando na regra padrão, você vai sortear quantos pontos de vida que você vai ter do segundo nível em diante, né? Então, assim, quem está acostumado a ter sempre os pontos de vida no máximo, talvez estranhe um pouquinho, mas antigamente era assim que se dava um sabor a mais no jogo, justamente para que ele se torne sempre um desafio, né? Mas olha lá, como é que eu vou saber quais são os pontos de vida iniciais? Isso vai depender da classe que você vai escolher. A gente já passou pelas classes já, né, nos vídeos anteriores, então cada classe vai ter um dado associado. Então, tô aqui de cabeça, tá? Mas, por exemplo, o ladino é D6, o guerreiro é D10, alguma coisa assim. Então, no primeiro nível, você vai ter, no exemplo do guerreiro, 10, né, mais o bônus que ele tiver, o modificador que ele tiver de constituição. Nesse primeiro nível, você vai ter o máximo. Então, por exemplo, o dado de vida, 10 mais 3 de constituição que ele tenha, vai ter 13 pontos de vida. Do segundo em diante, você vai jogar o D10 e o número que sair, saiu, pode ser 1, pode ser 10, e você vai sempre somar o modificador de constituição. Seguindo adiante, a gente vai ter aqui, olha, a próxima característica é a classe de armadura. Como é que vai funcionar? Aqui no Old Dragon, o raciocínio da armadura é bem simples. Ela vai tornar mais difícil que alguém consiga acertar você. Se acertou, você vai levar o dano. Assim, em princípio, o raciocínio é esse. Porque tem alguns jogos que a armadura vai absorver o dano, alguma coisa assim. Aqui não. Ela simplesmente torna mais difícil que você seja acertado. E como é que vai funcionar isso aqui na prática? Todo mundo, todos os personagens vão ter uma classe de armadura básica 10. E daí pra frente você vai somando aí os seus penduricalhos, as suas características, né, específicas de cada personagem. Então, por exemplo, o modificador de destreza de cada um vai somar na sua classe de armadura. A proteção que cada tipo de armadura der, você vai somar também. Assim como escudos, outros itens que você tem aí de proteção. Lembrando, né, que de repente, dependendo da classe que você esteja jogando, você vai ter restrições. Você não vai poder usar este ou aquele tipo de armadura, não vai poder usar escudo, enfim, esse tipo de coisa. Mas o raciocínio geral é esse. A armadura torna mais difícil para que você seja acertado. Você vai ter uma classe básica de armadura 10, vai somar destreza e os penduricalhos aí, armaduras, escudos e etc. Na sequência, a gente vai ter aqui a base de ataque, que é disso que o povo gosta, né? Eu quero dar-lhe um dano, eu quero dar-lhe uma porrada no monstro, no bicho, seja lá o que for. Como é que vai funcionar aqui? Essa base de ataque é o que você vai usar nos combates, né? Então, basicamente, vai ser o quão fácil para você acertar alguém, qual é o seu nível de habilidade ao atacar alguém em combate, tá? E aí, como é que vai funcionar isso? Você vai ter também uma classe, um número base, né, de ataque, dependendo de cada classe. Isso aí tá nas características, né, que a gente deu uma passada rápida, né? Mas cada uma das classes vai ter lá descrito naquela tabelinha qual é a base de ataque. Isso vai melhorando
conforme você vai avançando de nível, né? Claro, algumas classes aumentam mais rápido essa base de ataque, outras não. E aí você vai somar também a essa base de ataque os penduricalhos, né? Qual é o seu modificador de força, se você tiver num ataque num combate corpo a corpo, qual é o seu modificador de destreza, se você estiver atacando à distância, e outros penduricalhos aí, itens mágicos, sei lá, bônus, né? Ajustes que você faça ali dependendo da situação, que podem tornar o seu ataque mais fácil ou mais difícil. Mas olha só, nem só de ataques, nem só de combates vive um aventureiro aqui no Old Dragon. O capítulo avança colocando aqui as jogadas de proteção. O que vai ser isso? Para que vai servir? Olha só, a gente acabou de falar aqui da classe de armadura que vai defender você de ataques no combate. A gente falou aqui da base de ataque, que é a sua capacidade de atacar no combate. E a jogada de proteção vai se encaixar onde aí? Nem todo tipo de dano, nem todo tipo de ataque que você vai receber aqui no Old Dragon vai ser oriundo, vai ser originário de um combate. Você pode, por exemplo, sofrer dano a partir de uma armadilha. Olha aqui o desenhinho, bastante ilustrativo, né? Você pode levar dano a partir de uma armadilha, explorando uma dungeon. Você pode levar dano a partir de um feitiço que algum mago joga em você, alguma habilidade especial de algum monstro. Você pode levar fogo, dano por fogo, né? Dano por queda, alguma coisa assim. E essas jogadas de proteção, de uma maneira geral, vão servir justamente para isso. Elas vão representar tipo a sua resistência a determinados tipos de ataque e a determinados efeitos que você pode sofrer no jogo, que vão além do que a sua armadura pode te proteger. Porque, por exemplo, você pode estar com uma full plate lá, lança uma bola de fogo, a full plate não vai proteger você. Se você entra numa câmara, numa sala que tem gás, aquela armadura não vai proteger você. Então, para esse tipo de situação, existem as jogadas de proteção. E são vários tipos, tá? E a gente vai seguir aquela formulazinha básica. Você vai ter um valor base, um valor específico, né, das jogadas de proteção, que também vai variar de acordo com a classe do personagem e de acordo com o nível. Conforme você vai avançando, você vai ficando um pouquinho melhor nessas jogadas de proteção. E aí você vai somar a esse número base os penduricalhos, né? O bônus do atributo que for relacionado com o teste e outras coisas ali que influenciem. De uma maneira geral, as jogadas de proteção, elas geralmente são associadas a 3 atributos, tá? Você pode ter uma jogada de proteção de destreza, de constituição ou de sabedoria. Aqui o livro vai trazer algumas explicações bem simples, né, a respeito de cada uma delas. E normalmente o livro ele já vai trazer, já vai indicar para você qual é o tipo de jogada de proteção que você vai fazer. Mas ele deixa um alerta aqui, até porque é uma das características do Old School, como a gente falou lá no início da série. Assim, algumas jogadas que existem mais de uma possibilidade de você interpretar qual é o tipo de resistência que vai se adequar, ele coloca apenas como jogada de proteção. Aí é aquele momento que o narrador, né, vai interpretar aquela situação ali, de repente conversar com os jogadores e definir qual é o tipo de jogada que vocês vão utilizar. Então, por exemplo, uma situação que seja meio dúbia, se eu vou usar uma jogada de proteção de destreza ou de constituição, ali é o momento do mestre intervir e arbitrar e decidir, em última instância, qual é o tipo de jogada que vocês vão fazer. Então, o raciocínio básico da jogada de proteção é esse. Só tem um último detalhe que eu acho que é interessante de comentar aqui, que é a questão dos ajustes. A gente comentou já um pouquinho sobre eles em vídeos anteriores, mas como é que funcionam os ajustes? Eles vão servir para diversos tipos de jogada aqui no Old Dragon, mas basicamente o que é? É uma situação ali que está ocorrendo na narrativa, mas que vai influenciar a sua jogada. Alguma condição, alguma coisa ali que está rolando no jogo que pode deixar a sua jogada mais fácil ou mais difícil. Então, a partir disso, o narrador também vai interpretar ali e definir se naquela situação que está rolando ali na narrativa, na cena, cabe fazer algum ajuste. Seja para deixar o seu teste, né, a sua jogada de proteção mais fácil ou mais difícil. Seguindo adiante, o livro vai trazer outras características mais básicas, mas essa eu vou só citar porque o texto está bem direto aqui, né? Então ele vai falar sobre o movimento, né? Quanto um personagem se locomove, os idiomas que ele pode falar, qual é mais ou menos a interpretação que se faz disso, quantos idiomas ele pode falar, qual é o nível de conhecimento dele de cada um. Então, assim, são sessões pequenas que são bem diretas aqui e vão dar as informações básicas que você precisa saber a respeito disso. Algo que eu acho que é mais interessante a gente se deter um pouquinho é justamente, olha, o tópico seguinte, o alinhamento. Tá? Que vai definir de uma maneira geral aqui quais são os parâmetros éticos e morais do personagem, tá? E aqui no Old Dragon, acho que eu comentei isso também já em vídeos anteriores, a gente vai ter aqui basicamente 3 tipos de alinhamento. A ordem, né, o ordeiro, o caótico e o neutro, né, a neutralidade. Mas eu acho que aqui tem um detalhe interessante também, que eu vou me permitir ler um trechinho aqui para vocês, que é justamente para a gente não entrar nessa questão do alinhamento com aquele pensamento fixo e errado, né, segundo o livro coloca aqui, de que as coisas estão pré-determinadas, definidas e tem que ser sempre da mesma maneira. Olha só esse detalhe aqui.
O alinhamento não deve ser visto como uma verdade absoluta, porque indivíduos com o mesmo alinhamento divergem, né? Discordam e possuem comportamentos diferentes em relação a uma mesma situação. Então não é porque todo mundo no seu grupo é ordeiro, por exemplo, que eles têm que concordar em tudo e que eles têm que ter um pensamento padronizado. Portanto, o alinhamento não deve ser visto como um limitador da interpretação do personagem, e sim como um indicativo de direção. Claro, dependendo da classe que você esteja jogando, isso vai ter um peso maior ou menor no personagem. A gente viu, enquanto explorava as classes, que, salvo engano, acho que o paladino, o clérigo, eles têm que seguir um certo código de conduta ou algo parecido, senão eles perdem os poderes. Mas eu acho que a ideia principal aqui é que você não deve encarar esses alinhamentos aqui como algo estático. Não. Cada personagem vai ter uma interpretação diferente sobre cada um dos alinhamentos. Justamente por isso eles podem divergir de opinião, mesmo pertencendo ao mesmo alinhamento, e você não deve deixar que isso limite o personagem, né? Mas vamos falar um pouquinho bem rapidinho sobre cada um dos alinhamentos. Então, só para dar uma ideia geral, o que o livro vai trazer aqui sobre a ordem? Olha só. Um personagem ordeiro possui um código a ser seguido, acreditando na ordem e que as leis foram criadas para serem cumpridas à risca, não importando a situação. Aquele legalismo extremo, né? Vamos colocar dessa maneira. Já o caos tem a seguinte informação aqui no livro. Um personagem caótico rejeita as convenções da sociedade e acredita que a lei e a ordem foram criadas para serem quebradas. E por fim, a neutralidade. Um personagem neutro acredita no equilíbrio entre a ordem e o caos, defendendo que um não existiria sem o outro. E aqui eu estou dando só uma pincelada, só o iniciozinho da brincadeira, vamos chamar assim, sobre cada um dos alinhamentos, porque aqui o livro vai trazer mais algumas informações, mais alguns detalhes para você refletir e chegar à conclusão de como você vai encarar o alinhamento em relação ao seu personagem. Entrando aqui na parte final desse capítulo, tem uma parte que eu de fato achei bem interessante, que aí a gente vai para o lado mais cosmético, vamos chamar assim, que ele vai trazer aqui sugestões de como você vai definir a aparência, a personalidade e o histórico do seu personagem. Aqui, se você quiser, porque daqui para frente tudo é opcional, se você quiser, você pode sortear essas características. Mas aqui a gente não está falando, por exemplo, de características estáticas, como o livro coloca aqui. Ah, o meu personagem tem 70 quilos e 1,87. Não, na verdade a gente vai trabalhar aqui com adjetivos, que segundo o livro coloca aqui, e eu concordei, é uma maneira muito mais interessante de você definir o personagem do que simplesmente com alguns números, né? Então aqui ele vai dar aqui um exemplo, tem uma tabelinha aqui de aparência. Então você pode sortear para definir como é que vai ser a aparência do corpo, dos cabelos, a aparência geral dele e alguma característica especial que ele tenha. Então, só para exemplificar aqui, você pode ser baixo, por exemplo. Repara que eu não estou dizendo que ele tem tantos metros e tantos centímetros. E ele é baixo em relação aos outros da raça dele, por exemplo. Então, um humano baixo, um anão baixo, né? Enfim. E se você pensar bem, esse tipo de característica, pelo menos para mim, soa mais interessante e eu consigo visualizar melhor o personagem do que alguém que chega e diz que o personagem tem 1,45, 1,87 ou alguma coisa nesse sentido, né? Os cabelos, careca, calvo, cabelo raspado, enfim. Se ele é pálido, se ele é jovem, se ele é velho, enfim, né? E assim vão seguir para as outras características, né? Então, a personalidade da mesma maneira. Então, você pode ser algo... cadê aqui? Calmo. Você pode achar sobre outras pessoas acham que você é grosso, por exemplo. O resto do mundo pode achar que você é perfeccionista. Então você vai ter aqui uma ideia geral do que o personagem acha sobre ele mesmo, do que outras pessoas acham sobre ele e do que as pessoas de uma maneira geral que não conhecem, né, vão pensar sobre esse personagem. E isso vai ajudando você a moldar o comportamento dele. Isso tudo, de novo, se você quiser, pode ser sorteado aqui a partir de uma tabela. E até o background do personagem, né, o histórico, a origem dele, você pode sortear se quiser. Você vai ter aqui, olha, são 6 parágrafos bem curtos, olha só. E não sei se você vai perceber, tem algumas palavras aqui em negrito, que é justamente o que você vai sortear para preencher essa historinha aqui. Então, só para exemplificar uma aqui. Ainda criança, foi abandonado lugar. Aí você vai sortear que lugar foi esse. Cresceu sob os cuidados de classe. Aí você vai sortear qual foi a classe de personagem que te acolheu ali. O qual lhe ensinou tudo que ele sabe. E tornou-se aventureiro para motivo. Aí você vai sortear aqui na tabelinha qual é o motivo. E tem, como eu falei, são 6 opções diferentes, que claro, você pode usar só como base, ajustar, expandir, mas enfim, acho que é uma forma
simples, prática, rápida, de você ter pelo menos um esboço de histórico do seu personagem, para ele não chegar lá sendo uma folha completamente em branco, e a partir disso você pode ir desenvolvendo mais coisas, né, tanto em termos de background, né, de história pregressa dele, quanto com o desenrolar do jogo. E de novo, isso te ajuda a visualizar melhor o personagem, para ele não ser um amontoado de características numa ficha, e sim alguém que tem de fato uma personalidade. E por último, mas não menos importante, eu quero ler aqui uma nota de design que tem aqui no livro, falando justamente sobre gênero e sexualidade, tá? É o posicionamento da Buró, né, dos autores sobre o tema, e eu acho importante a gente citar isso aqui. Então olha só. Reparou que não tratamos de gênero ou sexualidade em nenhuma parte desse livro? Isso acontece porque é um tema irrelevante para as regras do jogo. Cis, trans, hétero, homoafetividade, etc. Todas as pessoas possuem as mesmas habilidades e desvantagens, e estão tão próximas da morte a cada esquina como qualquer outro personagem. No entanto, para a história de cada personagem, sexualidade e gênero podem fazer sentido. Você pode jogar como quiser, com um personagem tendo o gênero e a sexualidade que melhor lhe aprouver, sem segregação, preconceito e desrespeito. Ou seja, ninguém falou aqui nesses temas porque, como eles mesmos colocaram, isso não faz diferença para a regra. Mas você, na hora de chegar justamente nesse ponto aqui, de dar os toques finais do seu personagem, as características, tornar ele, entre aspas, aqui um ser vivo, você é totalmente livre para escolher ou qualquer gênero, qualquer sexualidade que você se sinta mais confortável jogando. O importante é que todo mundo jogue com respeito, com segurança e com diversidade. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais um capítulo do Old Dragon que a gente venceu. Já estamos bem avançados no livro, tá? Quem quiser seguir com a gente nessa viagem, já se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike, comentários pra gente continuar trocando ideias e a gente se encontra na próxima resenha.